15 de janeiro de 2017 é uma data que ficará na história. Pela primeira vez, o Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, foi inaugurado por um presidente chinês, Xi Jinping. Foi um acontecimento excepcional. O líder do maior país comunista do mundo dava às elites económicas uma lição sobre o mercado livre. 我们要坚定不移发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易。 Ça a été un grand moment de communication, je crois, pour la Chine et pour le président chinois. Parce qu'évidemment, la Chine est tout sauf favorable à un total libre-échange. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não estava presente com as suas visões proteccionistas, o que empurrou Xi Jinping para o centro das atenções. Xi Jinping is a very clever leader. He takes every opportunity he is given. When there is a vacant space, he will occupy it. Quand Xi Jinping va à l'ONU, ça se voit. Quand il voyage en Afrique, tout le monde le regarde. Et il y a cette forme d'attractivité des grands leaders. E Xi Jinping aproveitou o momento para definir os seus objetivos. 倡导构建人类命运共同体，促进全球治理体系变革。 Em março de 2018, anunciou que não entregaria o poder conforme o esperado, mudando a Constituição para se tornar presidente vitalício. Era a primeira vez que um líder chinês acumulava tantos poderes. C'est l'alliance entre un système dictatorial et la Silicon Valley. 这个呢，可能对人类的文明会构成威胁。 Foi a primeira vez que um líder chinês instaurou tão fortemente a cultura do secretismo. Xi Jinping is the product of a hugely effective party propaganda. Nunca a China fora tão poderosa e tão ambiciosa. E nunca abalara tanto o equilíbrio de poderes do mundo. Mas quem é Xi Jinping? De onde vem? E que tipo de mundo quer para nós? Por trás das declarações sobre as vantagens para todos, Jinping tem uma agenda escondida e a sociedade com que sonha é algo que o resto do mundo está apenas a começar a descobrir. Para entendermos Xi Jinping, temos de nos embrenhar nos meandros do Partido Comunista Chinês. Para Jinping, unir-se ao PCC foi como dedicar-se ao sacerdócio. Depois de ser eleito chefe do partido, veio aqui, ao sítio histórico da primeira reunião do PCC em 1921, fazer um juramento solene, como numa igreja, sob o olhar dos ilustres fundadores do comunismo chinês. 党的秘密，保守党的秘密，为共产主义奋斗终身，为共产主义奋斗终身。 Xi Jinping is a servant of the party mission, almost like being a Catholic priest. So he is highly trained within himself to serve this mission. Is part of a whole system which believes its time has come. 他的讲话非常清楚，他说他认为共产党宣扬马克思主义是唯一的真理，不仅要在中国实践，而且现在要从中国推广到这个全世界。 Xi Jinping é o número 1 permanente do maior partido comunista do mundo. Presida mais de 90 milhões de membros e preza a lealdade ao partido e a si mesmo, acima de tudo. Poucos meses após a sua investidura no final de 2012, a máscara caiu pela primeira vez.
Os seus adversários facultaram à imprensa um documento confidencial no qual Xi Jinping delineava as suas crenças. Peu après son arrivée au pouvoir, Xi Jinping a promulgué, mais en catimini, de manière extrêmement secrète, un document qu'on appelle le document numéro 9. C'est au printemps 2013 qu'on en a pris connaissance. Il s'agissait de battre en brèche les idées libérales. O documento revela um Xi Jinping preocupado com forças estrangeiras hostis e enumera as 7 ideias mais perigosas para a China. Ideias como democracia, direitos universais do homem, liberdade de imprensa. 9号文件，我觉得是那习近平上台以后，我觉得第一次全面的展示他的一个这个价值观。然后我想就是说这个文件出来以后，让相当一部分对他有幻想的人这个破灭。On se rend compte que l'ennemi principal, c'est ce qu'il désigne comme étant les forces étrangères hostiles. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que le danger, c'est les valeurs universelles. Le danger, c'est la démocratie libérale. Et donc, le danger, c'est l'Occident. As raízes desta guerra ideológica e da própria personalidade do presidente chinês podem ser encontradas nas suas vivências e na forma como interagiu com a própria história. É que, assim como na China comunista, a infância e a adolescência de Xi Jinping foram turbulentas. Xi Jinping é aquilo que os chineses chamam de príncipe vermelho. Pertence a essa casta especial da prole de altos funcionários do Partido Comunista. O seu pai, Xi Zhongxun, era muito próximo de Mao Tse-tung e participou com ele na criação da República Popular da China. Xi Jinping passou os primeiros anos no seio da elite comunista, numa ala da cidade imperial. Xi Jinping was the son of an elite leader, Xi Zhongxun. His youth was privileged in that he was in Beijing, he was at one of the main schools there, but he was also unprivileged. According to the stories, his father was a very harsh father who, made him bathe in cold water and kind of really toughened him up. Xi Jinping tinha 9 anos quando, em 1962, assistiu ao colapso da sua família. O seu pai foi acusado por Mao de conspirar contra o partido. Foi o início de uma enorme purga que culminaria na Revolução Cultural. O pai foi submetido a espancamentos e a sessões públicas de autocrítica. O jovem Xi Jinping já não era um príncipe, era um traidor. Jinping teve de denunciar o próprio pai nas sessões de autocrítica, sendo também submetido à violência da Guarda Vermelha. Um pesadelo que, embora camuflado na sua biografia oficial, deixaria para sempre uma marca no futuro líder. Em 2000, numa entrevista a uma revista chinesa, Jinping fala de si como um sobrevivente. A Guarda Vermelha disse 100 vezes que iam matar-me. Ameaçaram executar-me. Obrigaram-me a ler citações de Mao durante todo o dia. 9岁的时候还不能辨别这个东西，有问题的孩子，是你父亲是反革命，是吧？他只要证明我比别人更红，我才能这样。当时他为了证明自己是好的，他就要加倍的去学习毛的那些东西。 比一般人还要强烈的去阅读、去思考、去记忆，因此这些东西在习近平的脑子里比我们这些人要深刻的多。他张口闭口就是毛泽东那些东西。伟大的领袖毛主席万岁！中华人民共和国万岁！ Estava perante um dilema: renegar o pai e sobreviver, ou renunciar ao partido e enfrentar a execução. En fait, on s'est beaucoup trompé, à mon avis, sur Xi Jinping et sur l'impact qu'avait eu le limogeage de son père
la disgrâce de son père, en ayant l'impression qu'il en avait gardé un ressentiment vis-à-vis notamment du Parti communiste. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Vous avez deux types de fils. Vous avez les fils qui vont essayer de se venger d'une certaine manière, et puis vous avez aussi les fils qui essayent de réparer. Il y a cette volonté, je crois, chez lui de réparer ce qui s'est passé, de réparer cette tâche. 因为他看到中国的历史，看到他爸爸的被迫害的很悲惨的遭遇，所以他发誓不能成为他爸爸那样的人，而要成为毛泽东那样的人。他不想再成为像他的爸爸那样被这个打倒。Anos mais tarde, Xi Jinping experienciou segundo trauma durante a Revolução Cultural. Foi exilado para a zona rural, como milhões de outros jovens educados, a quem Mao queria ensinar sobre a vida dura dos camponeses. Tinha 15 anos. Forçado a partir, mas feliz em fazê-lo. Les seuls moments où il raconte cette période, il dit en fait, ma famille est venue m'accompagner au train, tout le monde se mettait à pleurer. Et moi, je leur ai dit, mais non, au contraire, je suis très heureux et j'ai envie de partir parce que justement, il avait envie d'échapper à ce climat très pesant, ce climat politique, ce climat qui lui était hostile. Xi Jinping encontrou-se sozinho na pequena aldeia de Liangjiahe, nas terras pobres e áridas a que os chineses chamam de Terra Amarela. A reputação do seu pai seguiu e Xi foi apelidado de inimigo do povo, encabeçando uma lista negra daqueles que seriam explorados. Tentou várias vezes escapar. Xi Jinping was shipped off, completely away from his family, and his networks, to an environment in which he would have been regarded as some elitist kid who needed to be basically knocked up and dealt with people who were not sympathetic and would have just dealt with him as, kind of almost like a servant. Ça se passe très très mal. En fait, il a du mal à s'adapter, il a du mal avec le travail des champs, il a du mal avec la difficulté de la vie de la campagne, la rudesse, le côté frustre. Durante 7 longos anos, Xi partilhou a dura vida cotidiana dos camponeses. Vivia numa caverna infestada de piolhos, sem eletricidade ou água corrente, e passava os dias a trabalhar nos campos. In the Cultural Revolution, in many ways Xi Jinping suffered as though one were in prison. And it was about people not really having a self. They were subservient, they did what they were told, they were often brutalized. And I think we can see in Xi Jinping, as in many people from his generation, a sort of residue of trauma. Enquanto isso, milhões de vítimas da Revolução Cultural morriam de cansaço, fome ou doença. A irmã mais velha de Xi Jinping cometeu suicídio. Mais uma vez, Xi sobreviveu a tudo. Eu 觉得背后的心态，其实用一个西方的概念，斯德哥尔摩这综合症，就是他被这个绑架以后，他最后站在这个绑匪的那一边，他的思维方式跟这个绑匪这个一样。影响习近平的是，他说他会想我以后一定要掌握权力，我以后一定不能再成为被迫害这个受害者，所以他反而会学习这个毛泽东的那些做法，所以我们看到现在他几乎就是一个小毛泽东。Jinping voltou do exílio determinado a reescrever a história e a restaurar a honra da sua família. Tinha 22 anos e uma única ambição: fazer carreira na política. Foi então que, graças a um amigo que concordou em corrigir o seu dossiê e apagar o passado do seu pai como traidor, Xi Jinping obteve finalmente o precioso cartão de membro do partido, que lhe tinha sido recusado 9 vezes. Quando cheguei à Terra Amarela aos 15 anos de idade, estava assustado e perdido. Quando a deixei aos 22, o objetivo da minha vida era claro. Eu estava novamente cheio de confiança. 习近平主席为什么能够成为在毛泽东之后、邓小平之后中国共产党第3个大人物，是因为他经过了千锤百炼。过去说嘛，百炼成钢，我们也可以说习主席是百炼成金。
Em 1979, com o pai fora da prisão e reabilitado pelo sucessor de Mao, Deng Xiaoping, as portas abriram-se para que alcançasse o seu primeiro cargo político. Xi tornou-se secretário particular de um grande general e ministro da Defesa. Mas aos 29 anos, já sabia que a experiência no campo era essencial se queria afastar-se da sua imagem de jovem príncipe. Assim, para conquistar os líderes, adotou uma estratégia que encontrou os favores do partido. Começou por baixo, subindo de grau a partir das províncias. Foi o início de uma carreira política que o levaria ao topo. 而这个整体上来讲，党内派系都不喜欢出一个太强的领导人，这样就不便于这个垂帘听政，不便于那些老人们去掌控，所以呢，他们宁可选一个比较平庸的人。至于习先生为什么能够入选，我觉得主要是因为他在福建、在浙江和在上海都没有什么突出的政绩。 Para se destacar dos seus pares e ganhar a confiança dos chefes do partido, tornou-se um dos seus mais dedicados e leais seguidores. Além disso, casou-se com Peng Liyuan, uma famosa cantora do Exército de Libertação do Povo, que lhe trouxe grande reputação. Elle le disait elle-même en ironisant dans la presse chinoise qu'elle était beaucoup plus connue que lui précédemment parce qu'elle était la chanteuse des chœurs de l'armée populaire de libération, donc de l'armée chinoise. 外面那个访问的时候，是作为习近平的一个名片，把习近平的这个形象呢变得更可爱。彭丽媛呢跟习近平互动了，如果从体态语言来看呢，尤其在公开场合，比如说是不是该鼓掌了？这个时候是不是该微笑了？那么有时彭丽媛呢就会提醒习近平。 Xi cultivou uma imagem progressiva e liberal que seduziu a população. Em 2007, quando o partido procurava o sucessor do presidente Hu Jintao, o seu perfil parecia ideal. Xi Jinping a coché toutes les cases. Il avait à la fois ce parcours sans faute à travers les méandres de l'appareil du parti et cette naissance favorable qui lui a donné un poids énorme. Et ensuite, il y a la manœuvre, il y a des luttes de clans et des luttes d'influence, et Xi Jinping a été le plus fort. No dia 15 de novembro de 2012, Xi Jinping suplantou todos os rivais e pôde saborear a vitória. Era agora o líder do Partido Comunista Chinês e estava prestes a tomar posse como presidente da República Popular da China. Teve a sua vingança e poderia agora vingar todo o povo chinês e cumprir a grande missão do partido. Xi Jinping essaye d'opérer une synthèse entre l'histoire impériale et l'histoire communiste. La grande question, c'est pourquoi fait-il cela? En fait, il essaye de construire une nouvelle légitimité au régime communiste qui n'a plus de légitimité révolutionnaire. On n'est plus à l'époque de Mao où l'objectif c'était de faire la révolution en permanence pour arriver au communisme. Il n'a plus la légitimité de Deng Xiaoping qui promettait aux Chinois de devenir riches. Et aujourd'hui, il faut trouver une nouvelle légitimité et cette nouvelle légitimité, il la trouve dans le nationalisme et donc le fait de mettre en valeur tout ce qui fait la grandeur du pays. Jinping delineou programa de unificação nacional, o sonho chinês. Até 2049, ano do 100º aniversário da República Popular, a China deveria ser a principal potência económica e militar do planeta. 中华民族伟大复兴中国梦的时代，是我们日益走进世界舞台中央，不断 为人类做出更大贡献的时代。Xi Jinping alimentava os sonhos patrióticos do povo chinês, lembrando de todas as humilhações infligidas pelo Ocidente no século XIX, quando as guerras do ópio levaram à queda do Império. China really suffered defeat and humiliation again and again, involving many occupation
seizing of the land, setting up concessions, etc. And I would say the Chinese feeling about indignity about all these foreign aggressions is very deeply rooted. 中国呢，这个所谓国耻这个概念，就是从鸦片战争开始，我们必须要实现伟大复兴，要让中国尽快强大起来，这就是一个民族复兴的伟大梦想。要像我们古代一样的强大，强而不称霸，但是呢，强大了，他们也不敢来打我们。 Jinping pedia ao seu povo, para o bem do sonho chinês, que esquecesse quaisquer objeções e o seguisse cegamente como um profeta rumo ao domínio mundial. Xi Jinping will be the great leader who achieved that. We are looking into the eyes in Xi Jinping of someone who believes in an enormous sense of destiny, and that's kind of more intimidating. This story only has one line for him, and it's not for China to fail. Neste filme de propaganda, Xi Jinping revela o seu projeto principal, a abertura de novas rotas da seda. Uma visão faraónica que visa unir o globo com rotas comerciais chinesas para o benefício da humanidade. Era a primeira vez que um presidente chinês lançava um grande projeto além das suas próprias fronteiras. Jinping desbloqueou milhares de milhões de dólares para construir ferrovias, portos e rotas de transporte. Primeiro para melhorar a falta de infraestruturas na Ásia. Depois na Europa, no Médio Oriente, em África, na América do Sul. Era um projeto como o mundo nunca tinha visto. O objetivo era simples: expandir o comércio e vender mercadoria chinesa em tempo recorde, mantendo assim o crescimento. Le projet des routes de la soie fait partie de ce contournement de la puissance américaine et occidentale afin de, petit à petit, grignoter les bases de soutien de l'Occident dans le monde, en commençant par l'Asie centrale, en continuant avec le Pakistan, en continuant avec l'Afrique de l'Est. One Belt, One Road. That's a major strategic vision for President Xi Jinping. It's a long-term plan. We have no long-term plan in the United States, or do other Western countries in and of ourselves, let alone vis-a-vis China. Jinping ofereceu-se para emprestar dinheiro aos países mais pobres para a construção de novas infraestruturas comerciais. Mais de 60 países inscreveram-se, aliciados pela perspectiva de modernização. Países como Sri Lanka, um dos primeiros a aceitar um empréstimo de Xi para construir um enorme porto comercial no sul da ilha. The people and the country of Sri Lanka benefited a great deal with the construction of that port. Now, I think Sri Lanka is becoming a very active, a very profitable transit port. I think President Xi Jinping is preaching a future vision of the world, whereby all the countries can really join in the megatrend of development, and no country should be left behind. Apesar de todas as promessas de vantagens para todos, o Sri Lanka não conseguiu pagar um empréstimo de juros tão altos. Então a China propôs um novo contrato com base na reprogramação da dívida. Plutôt que de recevoir de l'argent en échange, Pékin a dit on va prendre le contrôle des activités portuaires pour 99 ans. Ça, c'est un exemple, en fait, où on a un pays qui cède une portion de sa souveraineté sur une infrastructure critique. O sonho chinês de Xi estava a transformar-se em pesadelo para o Sri Lanka, que perdia o seu porto durante 99 anos e também todos os empregos nessa zona industrial de 100 km². Jinping continua a sua marcha rumo à Europa e aos países mais desenvolvidos
com outros contratos e outras táticas. L'action des différents pays, en général, a été positive, avec des degrés. Certains ont été enthousiastes en disant, ben voilà, on va profiter de cette initiative, en disant, si c'est une initiative qui permet un développement équilibré du monde, bravissimo. Os alemães foram os primeiros a dar o alarme em setembro de 2016, depois da KUKA, a líder de robótica alemã, ter sido comprada. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Angela Merkel falou publicamente sobre a face oculta das novas rotas da seda. Die Initiative für eine neue Seidenstraße ist ja nicht das, was manche in Deutschland glauben, eine sentimentale Erinnerung an Marco Polo, sondern sie steht für den Versuch, ein umfassendes System zur Prägung der Welt im chinesischen Interesse zu etablieren. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Wirtschaft. China entwickelt eine umfassende Systemalternative zur westlichen, die nicht wie unser Modell auf Freiheit, Demokratie und individuellen Menschenrechten gründet. Em 2018, a China controlava 10% da atividade portuária europeia, um porto em cada 10. Para alguns países europeus, a dependência económica da China tornou-se uma verdadeira dependência política. A Grécia foi o primeiro cavalo de Troia de Xi Jinping na Europa. La Grèce a été l'une des grosses destinations d'investissement chinois. Le port du Pirée est aujourd'hui chinois. Et en début 2018, pour la première fois, l'Europe n'a pas pu déposer au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève son rapport annuel sur l'état des droits de l'homme en Chine, parce que la Grèce a mis son veto. En cultivant des pays qui sont très dépendants de la Chine sur le plan économique, comme la Hongrie, comme la Grèce, comme la Serbie, on s'aperçoit que sur des questions comme les questions de droits de l'homme, les questions de Taïwan, du Dalai Lama, ces pays ont rompu avec la solidarité européenne et en fait se sont rapprochés de la Chine de manière inquiétante. Mesdames et messieurs. Em junho de 2017, no Conselho da Europa, o presidente francês Emmanuel Macron teve uma surpresa quando tentou defender uma lei que protegia as empresas europeias estratégicas de serem compradas pela China. La juste concurrence est préférable à la loi de la jungle. Il s'est retrouvé en face de lui avec le Premier ministre portugais, un socialiste, qui a combattu ce projet. Et donc après, il est allé le voir et il lui a dit « Mais si un jour on m'avait dit que je serais là à défendre les travailleurs européens contre un socialiste portugais, je ne l'aurais pas cru. » Et le Premier ministre portugais lui a répondu, lorsque le Portugal était au creux de la vague avec la dette, qui a racheté ces entreprises? Ce sont les Chinois. Et le Premier ministre portugais a répondu à Emmanuel Macron, eh bien aujourd'hui on est obligé de protéger les Chinois. So they're able to use their economic power to prevent criticism of their own regime. What they want to export is influence. And what they want to get, number one, is silence. They do not want anyone to say anything that is displeasurable. They want acquiescence with their own international policy. Fora da Europa, foi na Austrália que Xi Jinping investiu mais, em todos os planos da sociedade. A Austrália e a Nova Zelândia tornaram-se uma espécie de laboratório para os métodos chineses de infiltração de países democráticos, graças a uma estratégia de influência política aperfeiçoada pelo Partido Comunista Chinês. La stratégie du Front uni pour tout parti communiste est de rallier à sa cause des forces non communistes en les neutralisant, en les achetant, en faisant en sorte qu'elles deviennent des alliés objectifs de la cause communiste. Donc la Chine déploie multiples moyens pour essayer, dans les pays étrangers, chez ses partenaires, d'influencer la donne politique intérieure. The Chinese influence policy is very active in civil society, in business, in academia. Elle le fait en influençant les communautés chinoises d'outre-mer. Elle le fait en finançant des campagnes de candidats favorables à la Chine. The Minister for Trade and Investment. Thank you very much, Mr. Speaker. No final de 2017,
A Austrália foi abalada por uma crise política profunda quando um senador renunciou ao cargo por ter recebido subornos da China. La Chine est parvenue à ramener à sa cause des élus qu'ils avaient soudoyés afin qu'ils adoptent des positions favorables à la Chine sur d'autres questions sensibles où la Chine cherche des alliés. Após este escândalo, a Austrália votou uma lei que proibia qualquer investimento chinês em partidos políticos e negócios estratégicos. Foi no continente africano que o sonho chinês de Xi Jinping foi mais bem sucedido. A nova rota da seda atinge agora mais de metade da África. Xi Jinping visita o continente regularmente para promover o seu sonho político. Chama-lhe a solução chinesa, um plano em que o principal direito humano é o desenvolvimento économique. Il y a une volonté de dire, regardez, nous avons réussi en 30 ans à sortir de la misère, nous sommes devenus la deuxième puissance économique mondiale, nous n'avons pas suivi la voie occidentale, nous n'avons pas ouvert notre système politique à la démocratie, mais nous sommes quand même riches, nous sommes quand même développés. Et donc voilà, ce système-là existe, c'est la solution chinoise et vous pouvez l'utiliser. La Chine nous a taillé des croupières et s'est taillé la part du lion dans tous les projets d'infrastructure en Afrique. Entre 30 et 50% des projets africains d'infrastructure sont réalisés par les Chinois. Para garantir a segurança do comércio com a África e manter os seus investimentos seguros, Xi Jinping tem ido mais longe do que qualquer um dos seus antecessores. Foi no Djibouti, numa das rotas de comércio mais movimentadas do mundo, que decidiu instalar a primeira base militar chinesa no estrangeiro. No dia 1 de agosto de 2017, a inauguração da base apanhou o mundo de surpresa. Ce qui est assez frappant, c'est la rapidité avec laquelle les Chinois se sont installés à Djibouti. En moins d'un an, vous avez eu l'installation d'une base. D'abord, pendant très longtemps, Pékin a nié son intention d'installer une base militaire à l'étranger. Il n'était pas question de reproduire le modèle américain. Alors ça a pris tout le monde par surprise parce que Djibouti c'est petit et plein de présences militaires occidentales, américaines, françaises, italiennes, japonaises. Ça fait beaucoup de monde dans un espace réduit où tout le monde s'observe à la loupe. Jinping enviou 10 000 tropas para o Djibouti, o dobro do contingente americano. Alegou ter um papel a desempenhar na segurança do continente africano. China's military base in Djibouti has gotten a lot of international attention, and it's pretty clear to me that probably it would not have been established if, say, the leader was someone other than Xi Jinping. Historically, of course, China has always decried U.S. forward bases and said that China would never repeat this situation, and yet we now see them increasingly doing it. So that's a big change, and it tells us that increasingly we should probably expect more of this type of behavior. Xi Jinping sonha em ter um exército de renome mundial. Tal como Mao, acredita que o poder assenta na força das armas. Desde que chegou ao poder, as demonstrações de força sucederam-se. A 13 de setembro de 2015, na praça de Tiananmen, Xi organizou o desfile militar mais grandioso que a China alguma vez vira, em honra da vitória chinesa sobre o Japão em 1945. C'était très impressionnant parce que, à la fois, vous aviez un déploiement de matériel militaire considérable, il y avait le président Xi, mais en uniforme militaire. Bon, ça voulait dire tout simplement une chose qu'on sait très bien par ailleurs, c'est que il y a une connexion très étroite entre le pouvoir politique, le pouvoir militaire, le pouvoir tout court.
O exército chinês tinha de recuperar. Em 4 anos apenas, a China construiu o equivalente da Marinha Francesa em navios de guerra e submarinos. 习近平主席提出呢，中国要建设世界一流军队，要建设世界的强大军队，就是世界最强大的军队，就是要比美国军队更强大，要用20年到30年的时间，就是最后2049年，我们肯定在军事力量上要超越美国。 Xi Jinping decidiu demonstrar o seu poder bélico no mar da China Meridional e no Pacífico. Defronte das bases americanas, que estiveram em destaque na região desde a Segunda Guerra Mundial. Em 2012, começou a anexar águas territoriais e ilhas pertencentes a países vizinhos como o Japão, Filipinas, Malásia e Vietnã, reivindicando a soberania histórica sobre quase todo o mar da China. Até finais de 2017, as tensões e o risco de conflito estavam no auge. Quando Xi invadiu as ilhas Spratly, em águas territoriais disputadas pelos seus vizinhos, hasteando a bandeira e enviando mísseis e aviões de combate, os americanos sentiram-se traídos. This is one thing that bothered me about Xi Jinping. When he was in Washington, he was asked, are you going to militarize those islands in the South China Sea? He said, no, I'm not going to do that. 不影响任何国家，也无意搞军事化。 Well, they have. They have militarized those islands in the South China Sea. He just, that doesn't go over very well. Au fil des mois, on voit en fait émerger de véritables constructions sur ces nouveaux îlots artificiels. Là encore, tout le monde s'interroge, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui va se passer? Pouco a pouco, Xi Jinping foi construindo um império militar considerável no mar da China, no território disputado pelos seus vizinhos. Ocupou os recifes em redor do arquipélago de Spratly e transformou-os em ilhas artificiais, seguidamente em bases aeronavais. Seguiu-se a militarização das ilhas Paracel. Tudo isso contrariava as decisões internacionais. Xi foi condenado pelo Tribunal Internacional de Haia, que não reconheceu. Politicamente era um assunto encerrado. Com a sua nova influência económica, política e militar, Xi Jinping estava pronto para pisar o maior palco do mundo e instaurar uma nova ordem. Para isso, contava com o impacto da sua própria Cimeira Mundial, a da Organização para a Cooperação de Xangai. Em junho de 2018, a Cimeira de Xi Jinping teve lugar ao mesmo tempo que o G7, a Cimeira das grandes potências democráticas do mundo. Donc on a les instruments de l'influence chinoise. On a la route de la soie qui est la stratégie économique et d'influence politique considérable qui va jusqu'aux côtes de l'Afrique. On a cette alliance politico-militaire qui est l'Organisation de coopération de Shanghai, et ça fait sens, ça fait un système autour de la Chine qui est sans précédent, en tout cas dans l'ère moderne. Xi Jinping presidiu a cimeira. Ao seu lado estava o fiel amigo Vladimir Putin, excluído do G7 por ter invadido uma parte da Ucrânia. À mesa estavam as 4 repúblicas autoritárias da Ásia e 2 recém-chegados, Índia e Paquistão, 2 potências nucleares rivais que Xi Jinping tinha conseguido reunir. 本次会议是上合组织扩员后8个成员国领导人齐聚一堂的首次峰会，具有历史性意义。随着成员国数量增加，
我们的力量进一步壮大，地区各国人民和国际社会对我们的关注和期待越来越多。Unindo-se a potenciais futuros parceiros como o Irão e a Turquia, a quem prometeu apoio, Xi Jinping conferiu legitimidade mundial à sua cimeira. La stratégie de Xi Jinping pour imposer un nouvel ordre mondial, c'est de marcher sur deux jambes, comme aurait dit le président Mao. C'est-à-dire, d'un côté, devenir plus influent dans les organisations multilatérales existantes, et d'un autre côté, créer de nouvelles organisations multilatérales qui sont non occidentales, qui sont inspirées par la Chine et qui répondent beaucoup plus sur le plan idéologique aux intérêts et aux valeurs de la Chine populaire. Quel meilleur moyen pour neutraliser une grande institution que d'en créer d'autres à côté qui exercent certaines pressions? En Europe, on a un exemple absolument caricatural qui est la formation d'un sommet annuel 16+1, la Chine d'un côté, 11 pays d'Europe centrale et orientale membres de l'Union européenne, 5 qui ne le sont pas et qui sont d'ailleurs plus ouverts, plus vulnérables du coup aux influences chinoises. Ça a beaucoup inquiété l'Union européenne parce que c'était un risque de fragmentation. Jinping sonha em impor a sua nova ordem mundial a custo da Europa e dos Estados Unidos. Para esse fim, quer unir todo o mundo com a China no centro. 中共所说的东西都是非常美好的，描绘的都是非常美好的前景，但是他们的做法呢，其实是，都是一些中国式的谋略。就从毛时代开始，中国一直想建立一个全球性的共产主义的乐园。O paraíso comunista de Xi Jinping é governado por um partido todo-poderoso que substitui o Estado e impõe as suas regras sem oposição. Um mundo com linguagem própria, em que as palavras democracia, unidade ou direitos não têm o mesmo significado que para os ocidentais. E está às nossas portas, onde quer que a China ganhe influência. Desde que chegou ao poder, Xi Jinping quis erradicar qualquer dissidência interna. Os três principais grupos de comunicação social são chamados agora a Voz da China. Good morning, President Xi. Et là, ce qu'il leur dit tous, il leur dit votre nom de famille, c'est le parti communiste. N'oubliez pas que vous êtes là pour servir cette famille qui est le Parti communiste. Xi Jinping 时代是最近40年来中国媒体最差的时代，没有更差，就是最差的时代，就是今天，是吧？媒体上基本已经看不见任何新闻了，是吧？没有任何新闻，是吧？更不要说批评。Jinping destruiu qualquer esperança da China na democracia. Liberdade de expressão, de assembleia, de preferência sexual ou de religião, todas estão sob vigilância. Toda a crítica ao Partido Comunista vai contra a lei chinesa e o menor deslize é punido. Para reinar sem contestação, Jinping eliminou os seus adversários políticos ao abrigo de uma grande campanha anticorrupção. "对现在的这个社交媒体，对这个微信，我们看到只是在这个微信上，那发几句对习近平的这个批评的，马上就被这个警察抓走。我对他恨之入骨。Foi o que aconteceu a esta jovem, depois de ter filmado um ato de oposição a Xi Jinping e o ter publicado nas redes sociais em julho de 2018. 看到没有？这是我的行为。反对习近平专制暴政，反对共产党对我实施的脑空压迫，我要求国际组织介入进来。 O vídeo esteve em todas as redes sociais até ser retirado. No mesmo dia, como esta foto comprova,
A jovem recebeu uma visita da polícia e desapareceu. Morally, the party's got a utilitarian ethics, which is 99% of people are probably okay, and the 1% disappear into a black pit. In our societies would find that problematic. We should be judged by how we deal with the worst or the people who are most excluded. In the party, that's just collateral. And these people are dealt with very, very brutally. Para aperfeiçoar o seu paraíso comunista e garantir a estabilidade do regime, Jinping conta com um sistema único de controle e classificação dos seus cidadãos, chamado Social Credit. Usando sistemas de reconhecimento facial e as redes sociais, os dados pessoais de todos os chineses estão no registro. 现在确实是老大哥无处不在，就是随时随地都有一只眼睛在盯着你，这个眼睛当然属于政府。Cada cidadão tem capital de 1000 pontos. Todos os comportamentos, privados ou profissionais, na rua, numa conta bancária ou nas redes sociais, podem ser punidos ou recompensados com pontos. The social credit system is a system where basic information about all citizens will be contained in a register, enabled to evaluate whether they are good citizens or bad citizens. Now, it's a wonderful instrument of control. For example, it is now being used to decide who will be allowed to travel and not to travel abroad or within the country. Si vous avez une mauvaise notation parce que vous avez critiqué le président sur un réseau social, que vous avez fait preuve d'indiscipline dans votre travail, etc., il y a des professions qui vous seront interdites. Vous ne pourrez pas être enseignant, vous ne pourrez pas être policier, vous ne pouvez pas être cadre du parti ou cadre d'une entreprise. Na sua última visita à China, em maio de 2018, a chanceler alemã Angela Merkel mostrava-se preocupada com todo o controle social, que, segundo ela, ultrapassava a dystopie de Orwell. Cette question-là, elle va déterminer le sort de la planète entière, puisque les entreprises technologiques chinoises, un jour, en tout cas aujourd'hui, cherchent à s'étendre à l'étranger. 现在很重要的一些社交媒体，比如说 Facebook，等等，他们都要看中国的这个脸色。我以我自己的这亲身经历，我2天以前在 Facebook 上发一段话批评那共产党，我这话里面没有任何的暴力仇恨，但是这 Facebook 就给我发一封信说你的这个言论有仇恨，所以我们把你这个封锁这个24个小时。所以我虽然生活在美国，但是还是没有完全的批评共产党的自由，他也开始伤害到那个全世界的那个人权价值，这个言论自由的这些价值。Por enquanto, a grande maioria da população chinesa parece ser a favor do sonho nacionalista chinês do renascimento glorioso prometido por Xi Jinping para 2049. So that raises an essential question. How does a democracy deal with an authoritarian country? And I think, frankly, that the United States has to think much more deeply about that, and we have not done that very well thus far. 我叫它一种权力的一种中毒，一种self intoxication 那个 by power， 所以我觉得它有一种完全关闭掉了任何的体制外对它的这个输出，它就完全是自己用他的这个小圈子，用他自己的想法，要把它全部强加给中国，强加给中国人，甚至他要把强加给全世界。他执政下的中国你就不要再有什么抱有任何幻想，是吧？肯定是一条不归之路，是吧？肯定是一条不归之路。Well, we've dealt with dictatorships before. In the Cold War, we could deal with that. I mean, it was very starkly opposed to the West, but China is not. It's much more subtle and difficult. We don't have an easy box to put it in, and it won't fit in an easy box. And so I think that this disruptive kind of element of China's own identity
will continue to be a problem. And it's really hard to see where this whole story will end up.